Milene está com a palavra. Hoje é um dia especial, é o dia em que celebramos, sempre celebramos missões aqui em nossa igreja, porque missões é missão nossa. Nós temos como tríplice função da igreja, lembra qual é? Edificar, exaltar, evangelizar, ou vice-versa, não importa, mas evangelizar não só aqui, evangelizar que é o dever de cada membro, pessoalmente, particularmente, todo dia testemunhando com palavras e ações, mas também evangelizar indo onde pessoas que não conhecem o evangelho estão, apoiando. Não podemos ir, mandamos nossos substitutos. Alguns ficam por longo tempo, outros por um pequeno tempo, fazendo viagens missionárias, e a Milene vai apresentar quem está conosco hoje. Graça e paz, irmãos. Alegria, né? Mais um domingo falando de missões. Um domingo especial, né? Nós temos tido aí uma vez por mês nosso culto missionário e nós temos aí a continuidade da nossa campanha de missões mundiais, cujo tema é? Muito bem, não vou pedir nem para repetir, já foi. Pode ser mais forte, eu sei, mas a gente vai ganhar tempo aqui. Né, Natália? Deixar o tempo para a Natália. Eu estou aqui com a Natália. Natália é voluntária sem fronteira, como eu. Não é, Natália? A Natália esteve em Guiné-Bissau e Haiti. E ela é da Igreja Batista de Canaã. Ela está aqui com o Fernando. Pode ficar em pé, Fernando. Não foi apresentado aí na hora dos visitantes para ser apresentado agora. Tá bom? Fernando é o marido da Natália. Então, eles são da Igreja Batista Canaã. E ela tem essa experiência como voluntária sem fronteira. Nós estamos curiosos, não é? Descobri aí que Natália e pastor Neto já são conhecidos. Essa foi a surpresa. Né? Na comunicação anterior, ela falou comigo, eu acho que eu conheço o seu pastor. Acho que conheci a mãe dele, alguma coisa assim. Eu falei, agora eu estou curiosa para saber essa história. Então, é verdadeira mesmo. Eles já se encontraram, né? Então, é isso. Natália, fica à vontade, vou orar com você, tá bom? Pai querido, no nome de Jesus, quero te agradecer mais uma vez esta manhã, Senhor, diante do Senhor, com tudo que nós já aprendemos na escola bíblica, que agora o Senhor continue falando nos nossos corações, Pai querido, através da vida da Natália, da experiência que o Senhor permitiu que ela tivesse nos campos, Senhor Deus. Que seja a bênção aqui para nós, que aqueça o nosso coração, Pai, mais uma vez, nos reforçando, Pai querido, o nosso compromisso e principalmente a nossa alegria, a nossa compaixão por trabalhar no trabalho missionário, Senhor Deus. Obrigada no nome de Jesus. Amém. Olá, bom dia, meus irmãos. Obrigada por esta oportunidade. É uma alegria estar aqui com os irmãos, junto do pastor Neto. É uma alegria muito grande estar aqui junto dos irmãos. Sou da Igreja Batista Canaã, do pastor Marcelo Gomes Longo, que a todos envia também um abraço a todos os irmãos. Gostaria de dividir a minha fala em dois momentos. Uma primeira parte de uma pequena reflexão e a segunda parte, então, da experiência, então, tida em campo missionário que o Senhor assim permitiu. Como parte, então, do primeiro momento, eu gostaria de trazer à memória a história de Moisés, já muito conhecida de todos nós. Filho da tribo de Levi, sua mãe Joquebede o esconde em um pequeno cesto às margens do rio Nilo para salvar a vida do menino do terrível faraó. Moisés é amamentado por sua mãe, mas cresce no Egito, se deparando todos os dias com o sofrimento do seu próprio povo, que estava escravizado. Já mais velho,
ele tenta com suas próprias mãos fazer justiça e acaba tirando a vida de um egípcio. Com medo de que tirassem sua própria vida, ele foge para o deserto. E após se casar, instalado na casa de seu sogro, Deus o chama para realizar os seus propósitos através da sua vida. Gostaria que hoje nós meditássemos sobre viva a compaixão e cumpra com o propósito de Deus para a sua vida. Para isso, então, gostaria de ler o texto que se encontra em Êxodo, no capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 2 ao 8. Vou pedir para passar o próximo slide. Isso, mais um? Está ótimo, obrigada. E o texto então nos diz assim: Deus chama Moisés. Deus disse a Moisés: eu sou o Senhor. Eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Porém, não deixei que me conhecessem pelo meu nome de Senhor. Fiz uma aliança com eles e prometi dar-lhes a terra de Canaã, onde tinham vivido como estrangeiros. Agora eu ouvi os gemidos dos israelitas que estão sendo escravizados pelos egípcios e lembrei da aliança que fiz com eles. Portanto, diga aos israelitas o seguinte: eu sou o Senhor, vou livrá-los da escravidão do Egito. Estenderei o braço poderoso para fazer cair sobre os egípcios um castigo horrível e salvarei vocês. Farei com que vocês sejam o meu povo e eu serei o seu Deus. Vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor, seu Deus, o Deus que os vai livrar da escravidão no Egito. Eu os levarei para a terra que jurei que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. E eu darei essa terra para ser propriedade de vocês. Eu sou o Senhor. No texto que lemos, Deus já havia dado as orientações a Moisés a respeito do que ele deveria fazer para que fosse cumprida a missão dada a ele. Ao tentar obedecer o comando de Deus, ele se depara com enormes dificuldades, as quais ele leva diante de Deus em oração. E o texto em que nós lemos é a resposta de Deus a Moisés. Nessa resposta de Deus a Moisés, gostaria de destacar alguns pontos, os quais seria importante que nós também guardássemos em nosso coração. Assim como Deus lembra a Moisés de pontos extremamente importantes para a realização da missão, assim eu e você também precisamos ter isso em nossos corações ao realizar a missão em Cristo Jesus. O primeiro deles, então, é no versículo 2. Eu sou o Senhor. O versículo 2 nos diz assim: Deus disse a Moisés: eu sou o Senhor. A autoridade da missão pertence ao nosso Deus. E atender a uma ordem sua é um privilégio que não cabe em nós. Diante da sua presença, sempre seremos pequenos. Não importa o local que venhamos ocupar, pois o nosso Deus sempre será o Senhor de todo o universo. Ele é quem é o Senhor da missão. O próximo ponto, no versículo 3 e 4, que nos diz assim: eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Porém, não deixei que me conhecessem pelo meu nome de Senhor. Fiz uma aliança com eles e prometi dar-lhes a terra de Canaã, onde tinham vivido como estrangeiros. O nosso Deus faz promessas e as cumpre. Moisés deveria ter em mente de que aquilo que o Senhor havia prometido há muito tempo atrás, ele ainda mantinha de pé a sua palavra e estava disposto a cumpri-la. Já se havia passado centenas de anos do momento em que Deus havia prometido dar a terra de Canaã para Abraão, mas sua promessa ainda continuava em pé diante do Senhor. O tempo não é um agente de esquecimento para a realização da obra de Deus em nossas vidas. O terceiro ponto, no versículo 5, então, nos diz assim:
Agora eu ouvi os gemidos dos israelitas que estão sendo escravizados pelos egípcios e lembrei da aliança que fiz com eles. O nosso Deus, ele ouve o gemido do necessitado e nos convida a ouvirmos também. Moisés tinha se deixado quebrantar o seu coração por aquilo que movia o coração de Deus também. E nós, para realizarmos a missão do nosso Senhor Jesus, nós também precisamos deixar que o nosso coração se encha da compaixão de Jesus, para que venhamos a estender a mão para o nosso próximo, para ouvir o gemido do necessitado. O nosso Deus, ele tem compaixão por aquele que sofre e vem ao seu socorro e de forma surpreendente nos convida a fazer parte da sua operação de salvamento. Moisés, ele se deixou ser quebrantado, ter o seu coração quebrantado pela mesma razão do coração de Deus. No versículo 6, nós temos que o braço do nosso Deus é poderoso. O versículo 6 nos diz assim: portanto, diga aos israelitas o seguinte: eu sou o Senhor, vou livrá-los da escravidão do Egito, estenderei o braço poderoso para fazer cair sobre os egípcios um castigo horrível e salvarei vocês. O nosso Deus, ele tem todos os recursos necessários para o cumprimento da missão, porque o seu braço é poderoso. Nós somos limitados e encontramos em nós enormes imperfeições para a realização da sua obra. Moisés, quando ele é chamado, ele já tem por volta dos seus 80 anos. E mesmo assim, isso não o impediu de seguir adiante e obedecer aquilo que o Senhor havia colocado em seu coração. Assim também nós devemos nos confiar, nos devemos submeter ao suprimento dos recursos que Deus coloca em nossas vidas. E assim também a realização de toda a missão, o Senhor assim nos dará condições para que ela possa ser realizada. Mesmo após o chamado de Deus na vida de Moisés, ele ainda se deparava com dificuldades, por exemplo, para falar, dificuldades para convencer Faraó e o povo. E isso nos faz lembrar de que a suficiência não está em nós, mas está naquele que nos chama para servir. E como último ponto, eu gostaria de ler então com os irmãos os versículos 7 e 8, que nos diz assim: farei com que vocês sejam o meu povo, e eu serei o seu Deus. Vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor, seu Deus, o Deus que os vai livrar da escravidão no Egito. Eu os levarei para a terra que jurei que daria a Abraão, a terra de Isaque e Jacó. E eu darei essa terra para ser propriedade de vocês. Eu sou o Senhor. Como último ponto, então, é o próprio Deus quem nos leva até o nosso destino. Você pode fazer muitos planos em seu coração, mas se você assim entregou a sua vida, rendeu a sua vida a Cristo Jesus, é o propósito do Senhor quem irá prevalecer na sua vida. Ele te guia sem errar, te conduz por vales, por passos que você jamais poderia imaginar. Caminhar debaixo das orientações do nosso Deus para a nossa vida é o melhor caminho que podemos escolher. Nós podemos fazer a diferença no mundo e fazemos essa diferença servindo ao nosso Deus, seguindo os seus comandos e obedecendo aquilo que Ele nos chama a fazer. E nesse segundo ponto, então, gostaria de compartilhar com vocês, então, a experiência que pude ter junto de missões mundiais nos campos missionários. Desde minha adolescência, sempre tive o desejo de conhecer a África em uma viagem da Junta de Missões Mundiais. Minha primeira viagem
foi para o Haiti em 2009. E 10 anos, então, após essa primeira viagem, tive a imensa alegria de servir, junto com os nossos irmãos, de terras tão distantes. Guiné-Bissau é um país oficial de língua portuguesa. Entretanto, ao sair um pouco da capital, já nos deparamos com a variedade de seus dialetos e etnias. Nessa apresentação, então, a gente pode ver Guiné-Bissau é um país muito pequeno, de aproximadamente 2 milhões de habitantes. A sua população, metade dela é muçulmana e praticamente a outra metade, 40% da população, serve então a crenças tradicionais do local. O desafio ele é enorme diante das necessidades que o povo tem e principalmente da necessidade de se conhecer a Cristo Jesus. O país não é todo evangelizado. Há crianças, há pessoas nesse lugar que ainda nunca ouviram falar de Jesus. Os irmãos que são mais antigos devem se lembrar de quando se falava da janela 1040 de missões. E ali, então, ao cruzarmos fronteira, nós, então, nos deparamos com lugares assim, onde nós temos praticamente, né, para se entrar na janela 1040, é aproximadamente 1% da população de se ter ouvido falar de Jesus. Então, nós nos deparamos com campos assim, de crianças que ainda não conheciam o nome de Jesus. Vou pedir para passar para o próximo. Mais um, por gentileza. Isso. Nesse, então, nós temos então já algumas fotos daquilo que nós pudemos realizar no local. Ao chegarmos, então, em Guiné-Bissau, nós fomos, então, para a Casa dos Missionários. É a foto que está ali superior, onde vocês podem ver que todos estão vestidos iguais. Ali é a família pastoral. Onde lá, então, nós conhecemos um pouco da cultura, o pastor nos passa as orientações culturais, o qual nós devemos ter os cuidados necessários, como, por exemplo, não sorrir mostrando os dentes, principalmente para as mulheres, o uso somente de saias compridas, cuidados de higiene, porque lá há muita a falta de banheiros nos locais em que nós iríamos, a necessidade de se tomar vitaminas logo pela manhã para evitar de ficarmos doentes, como também os cuidados para nos protegermos da malária. Após, então, ali, a todos esses cuidados, nós, então, vamos nos afastando um pouco, então, da capital. Ali onde vocês podem ver como se fossem umas cabaninhas ali, é chamado, então, de tabancas. É como se fossem as aldeias. E é ali, então, que todo o trabalho é realizado. Nós saímos, então, da capital e vamos nos dirigindo para essas aldeias, onde vai cada vez se ficando mais distante. É ali que a comunidade se reúne, é ali que falamos de Cristo às crianças, mulheres e idosos. É ali que cruzamos, então, essa fronteira de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Fomos até a essa tabanca, onde as crianças ainda não tinham ouvido de falar de Jesus, que é essa foto onde está bem colorida, cheia de bexigas, e não há estrutura, não há algo onde as crianças possam se organizar. Ali nós vamos chamando dos campos, das montanhas, e elas vão se chegando com toda a sua alegria, com toda a sua disposição de ouvir falar de Jesus. E há, então, diversas necessidades nesses locais. Aquela foto ali em cima, de verde, onde estou com um garotinho, esse é um dos projetos que é realizado ali no local, onde há o atendimento nutricional às crianças. Então, as crianças são acompanhadas mensalmente, elas se dirigem ali até o local onde os missionários estão, e os missionários, então, podem dar a elas suplementos alimentares, tanto para as crianças, quanto também para as suas mães. Então, cada criança tem a sua fichinha, o acompanhamento do seu peso, da sua estatura, para que seja visto se ela realmente está conseguindo se desenvolver. Ali há muitas dificuldades alimentares. A maioria das crianças se alimentam somente com o arroz. Lá eles têm uma certa facilidade do acesso ao arroz. E a manga que dá no pé, no
quintal mesmo dessas tabancas, dessas aldeias. Mas, basicamente, é esse o alimento que eles têm. Comer carne, comer outras coisas, outros itens, é algo de difícil acesso a eles terem. E isso somente é possível em momentos de festa, de celebração. Como é nessa primeira foto aqui, onde nós estamos, então, na igreja, lá de Guiné-Bissau, onde as irmãs preparam, então, o arroz nessas bacias. Em cima nós temos essas pequenas porções de frango. E nessas bacias, então, é colocado um talher para cada um. E você pode, então, todos juntos ali se alimentam. Cada um, eles dão ainda o talher para nós, né, que somos de outro local, para não ficarmos tão constrangidos, mas a própria população come mesmo com as próprias mãos. E assim, então, é chamado do jumbai. É a comida em que você reparte com os outros através da comunhão com os outros. E isso, para eles, é muito forte. Você dividir a sua porção do alimento com o seu próximo. É ali que você faz o vínculo da amizade, o vínculo de um relacionamento mais estreito, onde você poderá, então, ter acesso a conversar com essa pessoa e a falar para ela de Jesus. Então, nós passamos por essas experiências. Ali na última foto, então, já é todos nós na casa do pastor, onde também é feito um trabalho muito forte de discipulado. Há muitas dificuldades no local, então não há Wi-Fi, não há energia elétrica em muitos pontos. Então, os obstáculos a serem vencidos são enormes. Então, o discipulado e toda a educação, então, dessas pessoas que ali vão se convertendo, aqueles que se predispõem, então, a estudar, a fazer teologia, o que acontece? E esses irmãos todos se achegam à casa do pastor, que é o ponto onde tem o Wi-Fi, e eles passam a noite inteira ali estudando. Eles têm uma disposição muito grande. Eles vêm de muito longe até a casa do pastor para que eles consigam estudar. Esses irmãos, então, também, eles são muito dispostos também a estudarem, a seguirem com os seus estudos, para que eles também possam mudar a realidade dali da onde eles vivem. Os desafios são enormes, e ter ali aquela base, aquele ponto de apoio ali na casa dos missionários, faz toda a diferença para aqueles irmãos ali que vão sendo convertidos e vão tendo, então, a oportunidade de outros sonhos, a oportunidade, então, de servir a Deus ainda de forma mais intensa, colocando, então, os seus dons e talentos a serviço de Cristo Jesus. Então, dentre as necessidades que nós pudemos atender e dentre as realizações, então, junto com toda a equipe que nós fizemos lá, foi o atendimento, então, nutricional, como também a evangelização de crianças, mulheres, adultos, várias visitas em vários locais ali da cidade. O trabalho foi intenso. E encorajo você, se você sente em seu coração de poder servir ao Senhor em outros locais, em locais distantes. Você pode achar que o que você sabe fazer é muito pouco, que pouco você terá a contribuir com outra pessoa. Mas a necessidade é tão grande, e principalmente a necessidade de se conhecer de Jesus, de se conhecer do seu amor, do plano de salvação, que com certeza você terá o muito de Cristo para oferecer àquelas pessoas. Encorajo você a conhecer, então, os planos de viagem que a Junta de Missões oferece. Ela tem todo o calendário de todas as viagens ao longo de todo o ano. Qual é o período que você irá ficar? Você pode ir mediante a aprovação da sua igreja. Você poderá ir de forma individual, ir em 2.
se juntar como caravana. Há imensas as possibilidades que você tem para servir. Busque a orientação do Senhor e se coloque à disposição. O nosso Deus, Ele nos chama a servir, Ele nos chama a estender as mãos, a termos um coração cheio de compaixão para abençoar outras pessoas. E que assim o Senhor nos use a cumprir com o seu comando para as nossas vidas. Que não venhamos a endurecer os nossos corações, mas nos venhamos tão somente nos colocarmos à disposição do propósito que Ele tem para nós. Eu gostaria de orarmos juntos. Podemos fazer isso? Pai Santo, obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor és nas nossas vidas. Obrigada porque o Senhor nos amou, o Senhor nos salvou, o Senhor entregou a sua vida por cada um de nós. E como forma de gratidão, Senhor, nós também entregamos as nossas vidas a Ti. Cada dia, cada momento, cada sonho, cada plano, eles estão todos diante do Teu altar. E que a Tua vontade, Senhor, prevaleça sobre os nossos dias. Prevaleça, Senhor, sobre toda a nossa vontade. Sobre tudo aquilo, Senhor, que temos em nosso coração. Que nós possamos, Senhor, sempre obedecer a Tua voz. Sempre possamos, ó Deus, estarmos disponíveis a ir aonde o Senhor nos chamar para ir. Pai Santo, nós confiamos em Ti. Confiamos no Deus da missão. E nós nos entregamos a Ti como dispostos e disponíveis a fazer a Tua vontade. Pai Santo, obrigada por todas as bênçãos derramadas sobre as nossas vidas. Pelo Teu cuidado que é tão intenso, é tão constante e é tão seguro e nos protege, Senhor. Obrigada pelo Teu cuidado que é real em nossas vidas. Todos os dias nós podemos desfrutá-lo e por isso nós somos gratos a Ti, por tudo que o Senhor é sobre nós. Obrigada por tudo, no nome santo de Cristo Jesus. Amém.